Boa noite, meus amados irmãos. É com grande alegria no nosso coração que nós gravamos mais uma vez esse vídeo. Dessa vez, a oportunidade é para que nós possamos dar continuidade ao SAF, Seminário de Amadurecimento da Fé, para que nós não percamos nem uma semana sequer dessa proximidade, né? Dessa reunião que amadurece a nossa fé, que nos fortalece, que não impede, então, que as brechas que existem entre nós, por um acaso, venham esfriar-nos nessa caminhada. Então, eu quero convidar você a orar, colocar a sua mente, o seu coração voltado para o trono da graça de Deus, falar com o Senhor, pedir que Ele possa acalmar o teu coração, possa trazer paz, a paz que excede todo entendimento, e possa fazer, então, desse momento, um momento de crescimento espiritual. É possível? É possível que em meio ao caos Deus faça crescimento? É possível que em meio à tempestade Ele traga calmaria? As Escrituras nos garantem que sim. Ore ao Senhor então. Deus, nós bendizemos o Teu santo nome, glorificamos o Teu nome. Não podemos estar, ó Pai, no prédio nesse instante, para realizar o SAF, o Seminário de Amadurecimento da Fé, mas eu creio que o SAF pode vir até nós, creio que o amadurecimento pode vir até nós através da Tua Palavra. O que gera fé no nosso coração é a Tua Palavra. Por isso eu te peço que nesse instante, ó Pai, as pessoas que estiverem ao alcance da nossa voz, ao alcance desse vídeo, possam ser abençoadas pela prática da Tua Palavra. Possam ser realmente, ó Pai, ministradas e venham a crescer. Crescer, Senhor Deus. Abençoa as nossas casas, as nossas famílias, nos protege, Senhor Deus, nos tira do desespero, do desânimo. E mesmo que afastados uns dos outros, fisicamente, nós possamos nos unir em oração, unir os nossos corações num único propósito maior, que é glorificar o Teu nome. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, no nome de Jesus. Pode cantar? Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra Tua e os montes se removerão. Diga isso. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra Tua que os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Estás assentado
sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, num grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero compartilhar com você, nessa oportunidade, no SAF, que é o Seminário de Amadurecimento da Fé, sobre uma temática bem interessante que a gente abordou há um tempo atrás, e eu creio que vai ser de muita valia a gente retornar a esse tema hoje. E eu quero fazer em alguns módulos. Na verdade, hoje será o primeiro módulo de 4 episódios que eu quero comentar com os irmãos. E se durarmos assim, nesse momento de quarentena, assim até 4 semanas, né? Serão 4 semanas nesse formato aqui de vídeo. Mas, de repente, voltando às nossas reuniões de culto, estaremos lá na igreja, juntos, falando sobre essa mesma temática. Tá bom? E a temática que eu quero abordar com você é sobre o poder da oração. Antes, porém, de dar prosseguimento, eu queria comentar com os irmãos algo que já comentei no domingo passado, e só a título de reforço, né, de que as nossas atividades continuam interrompidas lá no prédio, né, no templo que nós chamamos, por tempo ainda indeterminado, devido à orientação das autoridades de saúde. Só retornaremos assim também que houver uma liberação, e faremos um contato prévio com todos os irmãos, na medida do possível, para que a gente vá retomando assim as nossas atividades, inclusive as atividades do Projeto Semear, os encontros do pequeno grupo também. Então peço que você fique antenado nessas outras reuniões virtuais, essa possibilidade da gente estar se falando através dos grupos de WhatsApp, orando uns pelos outros, mantendo essa corrente de oração, essa aliança de intercessão e de compartilhamento da palavra.
Uma outra coisa que eu quero compartilhar também, que eu comentei no domingo com os irmãos, é que você pode, aliás, eu até te encorajo a fazer, continuar contribuindo normalmente em termos de dízimos, de ofertas alçadas, de ofertas missionárias e de algumas formas que nós possibilitamos para que você fizesse isso. Aos domingos, aos sábados, pela manhã, de 10 até as 11 da manhã, e às quartas-feiras, entre as 17 e as 18 horas, 5 da tarde e 6 da tarde, você pode estar indo à igreja, porque lá vai ter um diácono ou um pastor responsável por poder estar recebendo diretamente o seu envelope de dízimo, de oferta, enfim, de oferta missionária, porque esses compromissos a gente não pode interromper. As responsabilidades da igreja não podem ser interrompidas. Ou, de outra forma, se você também quiser fazer depósito bancário ou transferência bancária, os dados da igreja se encontram aí no vídeo, você vai poder também fazê-los dessa forma, tá? Mas não deixe de ser fiel ao Senhor com seus dízimos e ofertas, não deixe de ser generoso, principalmente num momento como esse em que nós percebemos as necessidades aumentando. Né? A gente vê uma necessidade maior e principalmente das pessoas que têm já mais dificuldade, a gente vê essas dificuldades se alargando, aqueles que são mais vulneráveis, e nós não queremos deixar de abençoar cada uma dessas vidas dessa forma. Então, como eu dizia, eu quero falar com os irmãos sobre o poder da oração. Eu quero ler com os irmãos o capítulo 17 do evangelista João. Só que eu não vou ler o capítulo todo, né? Eu vou ler apenas 3 versos hoje. Na continuidade dos nossos encontros eu vou fazer leitura dos demais textos, versículos, para também abordar outros temas. Diz assim os 3 primeiros versos do capítulo 17. João 17, 1 a 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Oração e o poder contido na oração, e a chamada que nos é feita à oração por Jesus nesse texto, que é conhecido por muitos como a oração sacerdotal. Como é fundamental para a vida do crente, para a vida do cristão, para a vida daqueles que estão em busca de agradar a Deus, para a vida de qualquer pessoa de bem, viver em sintonia com Deus. E esse texto do João, capítulo 17, é por primazia um texto explicativo, orientador, teológico, didático quanto ao assunto da oração. Se você quer entender sobre oração, olhe para Jesus. Veja como Jesus orava. Olhe as palavras usadas por Jesus e nos mínimos detalhes se prenda à reflexão que Jesus fazia, à compreensão que Jesus tinha na sua relação com o Pai. É óbvio que o texto é rico demais e o tempo também não nos permite, por isso nós vamos pensar alguns temas que saltam aqui do texto, e o primeiro deles é o seguinte: o poder da oração pode ser compreendido através de um discernimento profético do momento presente. O que eu quero dizer com isso? Discernimento profético do momento presente. Jesus começa a sua oração dizendo que é chegada a hora. Ele compreende perfeitamente que é um momento especial e ele discerne esse tempo. Ele é capaz de perceber que não é qualquer momento, não foi antes, não será depois, é agora. Ele levanta os seus olhos aos céus e diz: Pai, é chegada a hora. Só alguém com intimidade profunda com Deus é capaz de dizer isso em sua oração. E Jesus o faz. E não há nada mais profético do que perceber concretamente o nosso papel nesse mundo. É muito interessante muitas pessoas falarem sobre profecia, sobre profeta, sobre revelação. É muito interessante as pessoas tentarem definir qual seria o papel do profeta em determinada época e
o papel do profeta no tempo que nós estamos vivendo, mas há tanta ingenuidade na palavra de tantas pessoas, porque profecia, papel profético, significa, antes de tudo, uma compreensão, uma percepção, um discernimento claro de qual é o nosso papel no momento atual, concreto, que a gente está vivendo agora. Qual é o papel da igreja no momento atual? A única coisa capaz de trazer discernimento para cada um de nós é a oração. Se tem alguma coisa que pode esclarecer qual é o nosso papel concreto para agir nesse momento aqui agora, no aqui e no agora, no tempo presente, diante das circunstâncias que a gente está vivendo, de pandemia, de quarentena, de desespero de muitas pessoas, de uma política fragmentada, em frangalhos, de uma saúde precária, de um apavoramento social, de um frenesi emocional. Se tem uma coisa capaz de trazer de volta o siso, o bom senso, colocar-nos no lugar onde nós devemos estar, essa coisa é a oração. Veja, eu não estou dizendo força do pensamento, não estou dizendo yoga, não estou dizendo mantra, pensamento positivo, nada disso. Eu estou dizendo uma postura de uma vida orante, de um espírito orante, que se cala diante de Deus com seus joelhos dobrados e reconhece a soberania e o poder de Deus para falar aos seus corações. Esse orante é capaz de levantar os olhos aos céus e dizer: que hora é essa? Que hora é essa, irmãos, que nós estamos vivendo agora? Muitos estão dizendo que é o fim do mundo. Muitos querem dizer que é mais uma das pragas. Muitos querem dizer que é um momento assim, em que Deus está chamando a população para um interlúdio e onde logo depois haverá o fim de todas as coisas. Quantas coisas as pessoas têm dito. E eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que você pode ter a opinião que quiser, mas uma coisa é clara: o único que tem condições de dizer que tempo é esse, profeticamente, é aquele que está de joelhos dobrados. E eu digo mais: aqueles que realmente têm uma vida de intimidade com Deus em oração não têm falado muito. Têm se precavido, têm feito silêncio, têm olhado para as estações e têm aguardado o mover de Deus. As pessoas que têm vida de oração mesmo, nesse tempo, têm se prevenido de falar coisas que não entendem, que não sabem, e simplesmente têm orado mais, para inclusive deixar Deus falar, para Deus nos ensinar, para Deus moldar em nós um verdadeiro coração cristão. Esse discernimento profético é interessante que Jesus o tem nesse momento, porque em outros momentos da sua vida várias pessoas o procuraram para dizer: é agora, Jesus. A sua própria mãe o disse: é agora é a tua hora. E Jesus diz lá na parábola na narração que trata do casamento, das bodas, e diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Quem sabe a hora certa é aquele que está em sensível conexão com o Pai. Então, é a intimidade com Deus que nos permite ter essa noção da hora certa de agir. É a sua intimidade com Deus, é a sua vida de oração que vai conceder a você uma maior possibilidade de compreender o seu papel e como você deve agir na sua casa, nos seus relacionamentos, diante das suas preocupações, diante do mundo, diante de uma pandemia. Não é para você se desesperar, é para você orar, é para você buscar, não é hora de desespero. E que hora era aquela da qual Jesus dizia? Ele diz: é a hora da glorificação do Filho. E que glória é essa que o Filho recebe? O Filho recebe a glória de carregar os pecados de toda a humanidade. De partilhar com a humanidade o peso que ela carrega. De obedientemente a Deus sofrer o agravo que toda a humanidade estava sofrendo. Tomar o cálice da ira de Deus para que a humanidade tome o cálice da bênção e da vida.
Essa é a glória do Filho, obedecer a Deus, estar no centro da vontade de Deus. Ele diz, glorifica o Filho para que o Filho também te glorifique, ó Pai. E qual é a glória do Pai? É a glória de ser o Redentor, é a glória de receber para si os salvos, aqueles que serão redimidos pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. A glória ao Pai será dada porque o Filho o glorifica em seu ato de obediência, salvando homens, mulheres, crianças de toda a raça, tribos e nações, de todas as línguas, de todos os lugares do planeta Terra. Essa é a glória do Pai. E por causa dessa glória, o Filho será glorificado, e por causa da glória do Filho, o Pai é glorificado. Então essa é a sinergia, a combinação da intimidade da oração que permite Jesus fazer uma oração em que ele declara, é a hora, é chegada a hora. Eu entendo a minha hora, eu sei que hora é essa, eu tenho capacidade de discernir o tempo. Você sabe que tempo nós estamos vivendo, você tem condições de discernir que momento é esse que você está vivendo. Jesus compreendeu perfeitamente que essa autoridade que ele havia recebido não era uma autoridade de mando, de comando, de poder, mas a autoridade de estar numa missão, de completar a missão dada por Deus que não havia sido concluída, porque Israel não havia sido de fato completado a sua missão, mas cumpriria em Cristo. A missão seria cumprida no Filho. Israel foi sim o canal, o meio pelo qual Jesus veio ao mundo para que em Jesus o cumprimento da salvação fosse totalizado. E essa foi a autoridade que Jesus recebeu, de ser veículo, de ser caminho para a salvação, caminho, verdade e vida, que Israel vinha sinalizando, mas que se cumpre especificamente no papel e na vida do Filho. O papel de entregar-se e ser aquele doador de vida eterna. No auge do discernimento, Jesus ainda afirma, e o que é a vida eterna? A vida eterna, ó Pai, é que te conheçam. A vida eterna é que conheçam a ti, o único verdadeiro Deus. Isso é discernimento, irmãos. Isso é uma oração discernida, compreendida dentro do seu mais profundo estado. Não é o clima, não é a pandemia, não é nada do lado de fora que molda a minha oração e a minha intimidade com Deus. Pelo contrário, é a oração que define como responderei à pandemia, às circunstâncias externas, ao clima, às dificuldades da vida. O poder de Deus revelado em nós. Eu sei quem é Deus. Assim como Jó declarou, eu sei que o meu Redentor vive. E é essa convicção de conhecimento de Deus. É em torno dela que giram todas as outras coisas, e não o contrário. Veja, a nossa fé não pode girar em torno do desespero, de uma nova notícia, de uma pandemia, de uma dificuldade de reunião. São todas essas outras coisas, esses outros aspectos que giram em torno da fé, porque nós sabemos quem é o Deus a quem nós servimos. Você sabe quem é o Deus em que você está servindo, em quem você está colocando a sua fé, porque isso é mais importante do que todas as outras coisas. E, além disso, a vida eterna é conhecer a Cristo, a quem Deus, o verdadeiro Deus, enviou. Você conhece a Jesus Cristo, você já teve uma experiência particular com Ele, Ele já é Senhor da sua vida, o seu Salvador, Ele habita dentro do seu coração, Ele mora aí, porque se Ele habita dentro do seu coração, Ele é o seu Senhor, glórias sejam dadas a Deus, você já tem um discernimento desse tempo. E não é a vida, nem a morte, nem a espada, nem qualquer outra coisa que pode separar você desse amor maravilhoso de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então, repito, o que eu tenho falado de um tempo para cá, continue se cuidando, continue se precavendo, mas, irmãos, entendamos. Encontramos a Deus, encontramos a Cristo, e Ele é melhor do que a própria vida.
O salmista diz isso. A tua graça é melhor do que a vida. Paulo, em Filipenses, diz isso. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Eu não estou pedindo para você se matar, mas estou pedindo para você compreender que nada nessa vida é capaz de nos assustar, porque nós conhecemos a Cristo e Ele habita em nós. Se por um acaso nos surpreende, nos assusta alguma coisa nessa vida, é porque nós ainda não estamos vivendo um momento de oração, de intimidade profunda com Deus. Se ainda somos pegos desesperados, ansiosos por vários motivos, é porque ainda não colocamos toda a nossa ansiedade diante de Deus. Deus não é surpreendido jamais, e aqueles que estão em estreita comunhão com Ele também não são surpreendidos jamais. Eu quero concluir essa palavra aqui para você nesse instante e orar por você, para que de fato, assim, o poder da oração, através desse discernimento profético do momento que a gente está vivendo, alcance você. E você, em oração, possa também compreender que momento é esse. Tenha condição de dizer que momento é esse. Por si só, tenha essa compreensão e possa, na sua oração, perceber que Deus está te dando discernimento quanto ao tempo. Seu coração não duvidará mais. Terá certeza de que o Senhor Deus é Deus do tempo. Ele governa os tempos, as estações, Ele governa esse momento que a gente está vivendo. Ele é Deus da sua vida e a sua vida está nas mãos dEle. Não há o que temer. Não há o que temer. Vamos orar? Pai, eu entrego mais uma vez em Tuas mãos o coração, a vida, a família de cada um desses meus irmãos que estão nos assistindo. Peço que o Senhor os abençoe de maneira poderosa, que não faça e não permita que venha faltar coisa alguma em seus lares. Abençoa, Pai, para que eles possam se manter fiéis a Ti em toda circunstância e que eles possam discernir esse tempo. Concretamente, que momento é esse que eles estão vivendo? Protege-os de todo mal, abençoe seus empregos, aqueles que não estão trabalhando também, que o Senhor abra as portas de emprego, abra recursos, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e a abençoe também. Que o Senhor abençoe aqueles que estão no leito de dor, Senhor, aqueles que estão hospitalizados. Que o Senhor proteja, Senhor Deus, e impeça o alargamento e o crescimento da proliferação dessa doença entre nós. Mas, acima de tudo, o meu pedido é que o Senhor nos ensine a ver e a discernir o tempo que nós estamos vivendo agora e possamos viver de maneira sábia, remindo o tempo, porque os dias, todos esses dias são maus. Essa é a minha oração, Pai, e eu te agradeço no nome do Santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus o abençoe.